essa galera aqui, então, se perdeu, eles saíram do campo e foram para as cidades. E aqui começa a surgir o pensamento sociológico. Pera aí, professor, então, só essa parte de trás aqui, é muito legal. Então, eles fizeram uma sacada antes da legislação. Não foi de dia para noite, no caso, foi um planejamento. Foram... Por quê? O Estado absolutista tinha caído. Então, eles estavam brigando pela construção de uma coisa chamada Estado. Eu tinha falado isso para vocês semana passada. O que é um Estado? O Estado é algo regimentado. Então, como eles estavam construindo uma nova sociedade, baseada em contratos, em leis e regulações, então eu fui construindo o Estado de acordo com os interesses dessa burguesia. Então eu fui construindo instituições de acordo com o interesse da burguesia. Então eu fui construindo escolas. Eu fui construindo a ideia de família, porque família está dentro da Constituição, está dentro dessa concepção de Estado. Eu vou construindo igreja, que está dentro dessa concepção de Estado. Então eles começam a regular tudo que é de instituição social de acordo com seus próprios interesses. Mas assim, isso realmente foi uma jogada bem inteligente. Bem inteligente. Porque todas as pessoas camponesas que trabalhavam tinham muito pouca terra, né? E o objetivo deles era que essas pessoas migrassem, né, para a indústria. Isso. Só acontecia isso se tivesse um acordo entre o senhor... Um ex, que é nobre, que é dono de título agora. Ah, é? Peraí. Tudo que tivesse abaixo de 1.000 alqueires, pessoas tivesse 500, igual o exemplo que você deu, eu tinha 500, você tinha 500, mesmo que nós dois se juntassem, tivesse 1.000, um ficasse, o outro tinha que sair. Exatamente. E mesmo que os dois quisessem ficar, vai sair briga, né? Vai conflito. E aí vai criando o que a gente vai chamar de grandes concentrações de terra. É diferente do que acontece no Brasil? Deixa eu ver, peraí. Você consegue me explicar quem disse que a Caatinga é dona de fulano de tal? Quem disse que a Amazônia é dona de fulano de tal? Quem me disse que a Mata Atlântica é dona de fulano de tal? Se você observar, na verdade, a terra não tem dono. A terra, na verdade, ela é propriedade de quem? De todos. Porque todos habitam nela. Agora, quem me fala que esse pedaço é meu e não é meu, ou não é meu do outro? Porque tem um cara que vai constituir a chamada Revolução Norte-Americana, que se chama John Locke, que na verdade ele é britânico, que está lá na ciência moderna, que ele vai falar da concepção de propriedade privada. Ele vai falar o que é a noção de propriedade privada? Propriedade de próprio, né? Privada somente seu. Olha só, essa concepção de propriedade privada vai chegar pelos ingleses, quando os ingleses saem da Inglaterra e vão para os Estados Unidos, eles vão com essa concepção de propriedade privada. Ao chegar lá, o que acontece? Um cara chamado Alex de Tocqueville, que vai escrever Confederação das Américas, que vai falar da liberdade da América, ele vai falar assim: a propriedade é propriedade porque eu cheguei primeiro e primeiro produzi. Então, se eu produzi, aquilo que eu produzi é meu. Então, logo, é minha propriedade. Jogadinha boa. Quer dizer, cheguei primeiro, produzi. Então, tudo que está ali produzido é meu. Então, ou seja, aquele que foi mais esperto teve uma terra. Aquele que não foi, não teve terra. O índio tinha agricultura em larga escala? Não. Não, no caso dos índios, as terras eram todas ali, né, no caso. Mas eles quer disputar a força, né, no caso. Então, ou seja, tudo que é produzido é entendido como sendo minha propriedade. Então, agora passa a se tornar o quê? Minha propriedade. Essa noção é que ganha aqui também, no século XVIII, XIX. E detalhe, para que a indústria se enriquecesse na Inglaterra, eu precisava de mão de obra. Quem vai trabalhar? Um camponês. Quem é esse camponês? Esse camponês é um cara que é analfabeto, que deve ter 5, 6, 7 filhos, que deve ter esposa, que deve ter mãe.
Então essa pessoa, para sobreviver, para onde ela vai? Vai para a cidade. Aí vai chegar o contexto da sociologia, ó. Aí, ao chegar nas cidades, né, então o camponês agora ele deixa de ser camponês e passa a se tornar um trabalhador. Ou, uma palavra melhor, um operário. Um operário de fábrica. Então esse cara, ele vai começar a trabalhar na indústria da tecelagem. Então ele vai começar a trabalhar de 12 horas a 14 horas por dia. Nossa. De segunda a segunda, obviamente. Crianças também trabalham, mulheres grávidas. Por que elas trabalham? Porque no século XIX, essas pessoas não tinham salário mínimo, não tinham nada. Elas moravam aonde? Bom, se ela perdeu sua terra, ela vai morar no que nós vamos conhecer mais ou menos como cortiços. Um em cima do outro. E aí... Nossa, um em cima do outro, você fala tipo no sentido de... Por exemplo, não pode dizer... É tipo todo mundo... Vários quartinhos. Ah, tá. Com uma família inteira. Então, um quarto para 10 pessoas. Então, imagine um quarto desse tamanho para 10 pessoas. Nossa, Ou então, e aí isso vai fazer o quê? Vai gerar nas grandes cidades, ou seja, em Londres, o que nós vamos chamar de uma superpopulação, ou seja, de uma alta densidade demográfica. Se eu crio uma alta densidade demográfica, então essas pessoas vão circular naquela rua. Vai ter saneamento básico? despreparado assim, com certeza. Vai ter... todo mundo tem emprego? Não. Todo mundo vai sobreviver de que maneira? Roubando, ou, de certo modo, matando, ou se prostituindo. Então, nessas cidades começa a haver um grande índice de pessoas no mesmo lugar, sem higiene, sem saneamento, sem estrutura. Então, começa a ser uma cidade construída à base do quê? Da miséria e da desgraça. Nossa. Então, começa a chegar na Inglaterra um alto índice de roubo, de assassinato, coisa que não existia antes. Por quê? Ou eu como, você come. Então, entre você ou eu escolho eu, então você morre. É assim que vai. Então, devido a essa situação... E mesmo que alguns operários não aceitassem, não concordassem com isso, eles tinham militares do seu lado, você favor ou não? Não, isso aí não tem nada a ver com isso. Não, mas eles tinham alguma defesa, alguma coisa que eles... Não, aí vai começar a vir alguns movimentos anarquistas, alguns movimentos comunistas, socialistas, começa a aparecer nessa época justamente por conta dessa condição do trabalhador, que é o antigo operário. Que nem o Marx tem lá no seu... Não a gente fala livro, mas na verdade não foi um livro que ele escreveu, foi um jornal, que é o Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista não é um livro, ele foi um jornal que o Marx escreveu para os trabalhadores. Que ele fala assim, trabalhadores do mundo unidos. Porque a história da humanidade é a história de luta de classes. Então, lá quando ele vai lá na Grécia Antiga, a gente tem o escravo versus o ateniense. Na Idade Antiga ainda, patrícios versus plebeus. Na Idade Média, temos quem? Servos versus senhores feudais. Idade Moderna, camponeses versus nobres e reis. Idade Contemporânea, trabalhadores versus burgueses. Então, ou seja, a história da humanidade é uma história de luta de classe. Então, ao longo da história humana, sempre houve essa disputa entre o que não tem nada versus o que tem tudo. Então, isso aparece na Europa, no século XIX, de uma maneira muito forte. Professora, mas o que impedia, por exemplo, de ele não criar legislações para beneficiar melhor os seus funcionários, seus operários? É interessante que uma pessoa que ganha milhares tem que tirar parte do seu lucro para beneficiar trabalhadores? Mas a mente dele não prosseguia do protestantismo, assim?
O protestantismo, aí você vai ver lá com Weber, que ele tem um livro chamado A Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Existe uma coisa chamada de predestinação divina. O que é predestinação divina? O bom servo é aquele que trabalha. Porém, Deus reconhece o bom servo a riqueza que lhe é dada. Se você tem o que comer hoje, agradeça a Deus, porque Deus sabe muito bem que o seu destino é esse, ter o que comer todos os dias. Se você tem carros, casas, etc., é porque você é um bom servo e também é parte do seu destino. Então, ou seja, Deus criou pessoas para terem o mínimo e pessoas para terem o máximo. Ah, entendi. É como, tipo, por que essa pessoa existe? Ela existe para que tem uma coisa relativa, ligado, nós falamos o maximizado, né? O mais, que está ganhando muito mais. Isso. Para ele ganhar muito mais, ele usa um argumento desse, né? Isso. Se aproveitar dessas pessoas. Exatamente. Nossa, que jogada mestre, hein? Jogue mestre. Eu vou te fazer uma pergunta. Você conhece pessoas que têm uma vida economicamente e financeira razoável, melhor que a sua? Ou que aparenta, né? Que estuda em escola particular? Deixa eu ver, peraí que você... Chega agora... não. Eu vou te contar uma breve história. Olha só. Existe um movimento muito grande aí do movimento, né, de mudança do ensino médio. Você deve ter percebido. Então, ou seja, de retirar algumas disciplinas, como filosofia e sociologia, porque não serve para nada, né, na concepção dessas pessoas. E porque as escolas públicas têm que orientar os seus alunos ao mercado de trabalho. Então, necessariamente, os alunos vão aprender a mexer com um carro, mexer com um computador, porque o que importa para ele é ter logo uma profissão. Isso as escolas públicas. Escolas públicas. Uhum. Então, o Elias, né? Ele tem aqui o Valêncio, Orlando. Então, as pessoas, elas não precisam saber sobre filosofia. Elas não precisam saber quem foi Maquiavel, quem foi Marx, quem foi Weber, quem foi John Locke, quem foi David Hume, quem foi Aristóteles, quem foi Platão, quem foi Sócrates, quem foi Anaximandro. Eles não vão entender disso. Porque o que importa é que você saiba ser um bom trabalhador. O que é um bom trabalhador? Você dá um bom lucro para a sua empresa. Isso é ser um bom trabalhador. Só que a minha pergunta é, o cara que está no Colégio Rio Branco, no Siddhartha, o cara que está lá no Porto Seguro, o cara que está lá no Colégio Santa Cruz, no Bandeirantes, esse cara deixou de ter aula de filosofia, sociologia, história? Não. Porque essas pessoas, elas não serão operárias. Elas serão quem? Patrões. E para você, que nem tem um filósofo que fala muito bem disso, conhecimento é poder. Então, por exemplo, você ter essa concepção da vida, de como isso vai se articulando, é você ter um poder. O que acontece? A psicologia e a filosofia entraram na escola em 2009. Só que elas teoricamente, tem 10 anos aí que estão no ensino médio. Uhum. Elas estão no movimento de retirada. Por quê? Porque ao longo desses 10 anos, boa parte desses camponeses, no caso filhos de camponeses, que são os filhos de trabalhadores, donas de casa, de empregadas domésticas, de pedreiros, de trabalhos que são vistos como trabalhos menores, essas pessoas entraram na universidade. E não entraram em qualquer universidade, e nem para qualquer curso, porque a ideia é que o pobre seja professor, que o pobre seja qualquer coisa, menos que ele seja um advogado ou um médico, que ele seja um engenheiro. E esses jovens, ao ter esse conhecimento, começaram a se tornar engenheiros, começaram a se tornar advogados, médicos. E como é que você controla a concentração de renda
se pessoas que vieram de classes menos abastadas começam a ter consciência da sua condição de classe. Nossa, é realmente bem complicado. Bem complicado. Nossa, ótima ligação que você fez aqui de cá Para hoje. Excelente. Quer dizer, essa ideia até hoje existe. De manter a quantidade, essa alta quantidade de pessoas Isso. aqui embaixo. E como não necessita de muitas pessoas em cima, continuam a ser poucos. Ou seja, poucos continuam tendo muito, Exatamente. muitos continuam tendo pouco. Você quer uma coisa muito recente que aconteceu, aliás, de 2 dias atrás, inclusive, que o ministro vai entrar lá, né? Aquela coisa que não deve ser divina, aquela coisa que deve vir do lado maléfico do mundo, do universo, que ele disse que ele não ia cancelar o Enem. Por quê? Primeiro que quem passa no Enem são os mais inteligentes, os mais burros não passam. Mas vamos lá, como você vai ser mais inteligente se você mora numa casa em que não tem acesso à internet, que não tem computador, e que você não tem livros, e que você mora com 10 pessoas dentro de uma mesma casa, numa comunidade, em que você, quando você ia para a escola, você conseguia estudar e agora você não consegue nem isso. Como é possível ser inteligente? Como é possível você fazer uma prova do Enem, tendo esse conhecimento e caindo questões de filósofos, com uma pessoa que nunca ouviu falar o nome deles? É verdade. Porque, então, ou seja, existe forma sistemática dessa burguesia, né? Eu falo essa burguesia que hoje tem outro nome, né? A gente chama de burguesia ainda, mas essa classe média, essa classe alta, não é classe média alta, é classe alta. É a galera, aqueles que detêm os 40% do PIB nacional. Que representa 10% da população brasileira. E que tem um comando de tudo. E esse pessoas que têm controle de tudo, na verdade, são os burgueses ou são o governante? Ou os dois trabalham junto? Na verdade, a burguesia a burguesia é a política e a política é a burguesia. Ah, é? Não tem... Porque a burguesia são as grandes empresas, né, no caso. As grandes empresas. As grandes empresas são... Quem que tem grandes empresas? O Maluf tem grande empresa. O Antônio Carlos Magalhães tem grandes empresas. Que é o ACM lá na Bahia. O Fleury tem grandes empresas. O Dória tem enormes empresas. Nossa, todos esses políticos... Nossa! Então, ou seja, se você fez... Quem são hoje os senadores, deputados federais, etc., boa parte deles são ou latifundiários e a outra boa parte, grandes empresários. E uma pequena parte pode ser que seja profissional liberal, como um professor louco, sindicalista, que consiga chegar lá a ser alguma coisa. Mas graças a conchados políticos. Mas assim, se você vê, por que fala sempre da bancada religiosa, da bancada pluralista, da bancada, né, de empresários? Porque o Senado, ou no caso, todo o sistema político brasileiro, ele é comandado por esses grupos. Sempre foi. Nunca mudou e nunca mudará. Ainda mais no modelo atual, né? Incrível, professora. E assim, quando você... agora eu pensei numa coisa seguinte, por exemplo, a nobreza, quando fez esse acordo com o burguês, de enviar essas pessoas, indiretamente, né? Parecendo assim, indiretamente para... E também, na verdade, diretamente, na verdade, né? Já que fui... Para na indústria. Tá. Como a nobreza ganhou no que aqui, por exemplo? Tá saindo pessoas que trabalham para mim, tá saindo de cá, tá indo para trabalhar para ele, por exemplo. Ele vai ganhar muito mais tendo o quê? Tendo uma pessoa que trabalha para ele, mínima pessoa, que trabalha para ele no campo, e que ele paga o mínimo para ela, do que ele ter um monte de gente que tem que produzir naquele espaço o seu próprio alimento. Não é mais produtivo manter as pessoas sendo escravas, trabalhando para ele, super produzindo, e ele dando o mínimo? Não é melhor ter boia fria? O que é o contexto do boia fria? É a figura de linguagem desse momento da Europa. Você tem um monte de trabalhador que é semi-escravo.
O que é semi-escravo? Quase um escravo, né? Tipo, São escravos. Só que a gente fala semi-escravo porque não existe legalmente, oficialmente, um documento que fala que aceita a escravidão. Pelo contrário, a Inglaterra foi a primeira a pressionar o Brasil a não ter escravos. Porque ela precisava, porque era muito mais barato ter o quê? Mão de obra do que ter escravos. Não porque eles eram bonzinhos, e nem porque a princesa Isabel adorava os negros, ou era apaixonada por um. Era porque justamente era mais. O que é mais em conta? Ter um escravo, né, oficialmente falando, que você tem que dar de comida, você tem que dar de. Minimamente tem que dar. Agora, quando você tem um trabalhador, você paga o mínimo do mínimo. Se ele vai comer ou não, o problema é de quem? Dele. Então é assim que a sociedade acaba se constituindo. E aí, devido a essas questões aqui, esses problemas, que essa alta densidade demográfica dá nas cidades, que um grupo de pessoas começam a estudar e se preocupar da necessidade de ter uma ciência que estude a sociedade. E aí vai chegar um cara que incrível, chamado Herbert Spencer, que tem uma associação muito grande, faz uma leitura do livro, né, A Origem das Espécies, do Charles Darwin. Já deve, obviamente, ouvir falar, né? naturalismo, né? Que é o evolucionismo. Bom, o Darwin, nesse livro, ele vai falar assim, vai fazer um estudo, obviamente, esse estudo que ele faz, ele fala que nós temos uma origem próxima ao primata este que é muito próximo à linhagem dos macacos. As pessoas falam, nós viemos do macaco. Não, a gente não veio do macaco, a gente veio de um primata, que é muito próximo com o que nós conhecemos como macaco, como gorila, sei lá, enfim. O Darwin, ele faz ele, por ser um cara da biologia, ele utiliza-se do método científico da biologia e faz um estudo acerca das espécies. E aí ele vai em vários continentes e observa que uma espécie só sobrevive graças a um contexto que ele vai chamar de seleção natural. O que é seleção natural? Então, eu gosto sempre de utilizar o reino vegetal, que eu acho sensacional. Você sabe que na biologia tem vários reinos, né? Reino animal, reino vegetal, reino não sei o que, sei lá. Reino monária, essas coisas aí. E no reino vegetal, nós temos 4 tipos que ele vai definir, que são as briófitas, pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Esperma vem de semente. Exatamente. A briófita são aquelas que são as gramíneas, né? Então são espécies de plantas que são rasteiras. Elas não têm um caule que sustente, então ela não tem muita altura, porque ela possui o que a gente vai chamar depois de rizóides. O que são rizóides? São células, né? Células que levam o suco para a planta. Então, ela tem como se fosse umas célulazinhas que faz com que ela tenha lá a sua alimentação na planta. Por isso que ela não aumenta muito. Só que, num dado contexto, há cerca de não sei quantos milhares de anos, essas briófitas começaram a morrer porque boa parte da água, que geralmente as gramíneas estão em contextos de lugares mais encharcados, começam a se secar. Então, ela tem que automaticamente se adaptar ao ambiente, criando então o quê? Criando primeiro uma forma mais rápida de conseguir se alimentar. Como é que ela se alimenta? Primeiro que a sua raiz tem que ser mais profunda, porque ela vai ter que buscar água mais no fundo do solo, e ao mesmo tempo ela precisa levar a seiva bruta até a ponta da planta. Então automaticamente a natureza cria o que ele vai chamar de vaso condutor, que é o vaso, né? Esse vaso condutor é o que a gente conhece aí do meio das plantas, que já são plantas um pouco maiores, como por exemplo as samambaias.
Depois, obviamente, essas plantas, elas, né, devido a um contexto de mudança natural, etc, essas plantas vão chegar ao contexto de gimnospermas, que já são plantas que têm caule, que já têm, né, uma estrutura maior, que são as árvores que não têm frutos. E as angiospermas são as perfeitas, são do topo da pirâmide, porque são as que têm frutos, têm flores. Então, ou seja, observa que o pensamento dele é um pensamento que a gente vai chamar de evolucionista, ou seja, fala da evolução, por conta do contexto de seleção natural. Certo? Certíssimo. O que tem a ver isso conosco? Muito. Porque Herbert Spencer lê este livro. E Herbert Spencer acredita que em dadas sociedades existem sociedades menos evoluídas e outras mais evoluídas. Então, por exemplo, ele acredita no que nós vamos chamar de darwinismo social. E a sociedade só é atrasada porque ela não faz uso da ciência. Quando ela faz o uso da ciência, ela se torna uma angiosperma. Mas o Herbert Spencer, ele vai dar origem ao autor que nos interessa, a um cara chamado Auguste Comte, que na sociologia ele é conhecido como pai do positivismo. Pai do positivismo. Vou colocar aqui, pai do positivismo. Por quê? Na verdade, o Comte ele não é sociólogo, obviamente, porque a sociologia em si não tinha sido criada ainda. Ele é um filósofo, na qual ele fala da necessidade de criar uma ciência, que ele vai dar o nome de física social. Natureza, no caso, né? Natureza social. Natural. Ou o que nós vamos chamar futuramente de sociologia. Então, ou seja, ele fala da necessidade de criar uma física social porque é necessário utilizar-se do conhecimento das ciências modernas, da ciência matemática, física, biologia, química, enfim, para compreender o processo da sociedade na qual a gente está vivendo. Qual é o contexto da sociedade? Por que tanta desigualdade? Aliás, por que tanta fome? Por que tanto fogo? Por que tanto estupro? Por que tanta violência? Então, ele acredita que se utilizasse da ciência moderna, lá, física, química, matemática, ele consegue encontrar uma resposta para a vida social. Professora, e o desenvolvimento dessa sociedade do feudalismo, o jeito como que o feudalismo funcionava, o jeito que a burguesia, as indústrias funcionavam, ela conduziu muito, ela forçou muito, brigou muitas pessoas e por esse lado de violência no caso, né? Será que contribuiu muito para isso? O quê? Como assim? Por exemplo, para as pessoas pelo lado tipo de violência, de maldade. Na verdade tem um livro do Hobbes, que é o Leviatã, né? Que ele fala, o homem é o lobo de todo. Não, o homem é o lobo do homem, que é a luta de todos contra todos. Que o homem, né, tem em si a sua origem, né, ruim, e que ele, num contexto, né, complicado, ele pode vir a se pôr contra uma dada pessoa. O fato é, essa questão de maldade, essa questão de bem e mal, essa questão é uma visão maniqueísta que foi criada pela Igreja Católica. Então, existem os bons, existem os maus. Existe o céu, existe o inferno. Existe Justo, Deus e justo. e o diabo. Então, esse contexto, né, de bons e maus, ruim, etc., essa visão maniqueísta, isso se chama maniqueísmo. Maniqueísmo. Vou até marcar para você. Maniqueísmo. Que é a noção do bem e do mal. Ou do bom e do mal, né? Certo? O que significa isso? Essa visão sempre, aliás, essa questão de um matar o outro, isso sempre existiu na história. Mas isso nunca foi uma virtude ou não virtude.
É uma questão de sobrevivência. Se tornou uma virtude ou não virtude a partir do quê? Da inserção da Igreja Católica como norteadora dos valores de uma sociedade. Em que diz que existem 10 mandamentos em que nós devemos seguir. Quais são os 10 mandamentos? Não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo quando o próximo estiver próximo, né? É assim. Professora, mas assim, esse Igreja Católica que tiveram, assim, eu posso utilizar a ciência o conceito de bem, de bom e do mal, porque assim, esse negócio de judiciário também tem esse lado também, eles vão seguir tipo algum método também, né, para dizer se aquilo foi ruim ou bom. Que na verdade não entra para o ruim ou bom, né? Entra para o que é certo e o que é errado, certo e errado, o que é justo ou injusto. Então, ou seja, se você está numa sociedade em que você se submeteu a uma regra, então você tem que segui-la. Se você não seguir, você está indo contra a sociedade. Então, por isso que existe o sistema judiciário. Então, por isso que as pessoas são presas. Porque você roubar é errado na nossa sociedade. E tem uma pena para isso. Então, você fez um crime não só para aquela pessoa que você roubou, mas para a sociedade. Porque no convívio da sociedade, todo mundo deveria viver feliz. Ninguém precisava ter muros. Mas como as pessoas nem todas são felizes, e todo mundo quer ver o mal do mundo, então as pessoas se prendem, né, dentro da sua própria propriedade, no intuito de se salvaguardar do mal que está lá fora. O mal está lá fora, eu não sou mal, os outros são. Mas por quê? As pessoas se submeteram a uma sociedade em que colocou a ideia de que tem uma lei, e esta lei tem que se submeter e por aí vai. Essa burguesia também seguiu muito essa ideia também para beneficiar eles, né? Tanto é que você vive aqui, tipo, em bairro, não, eles vivem em condomínio, né? Nações. E condomínio é muito controlado, assim. Então. Olha só. Mas vindo para cá, para você entender. Uhum. Então, esse cara, o Busconte, graças a esse contexto do Herbert Spencer, que deu origem para que eles conviviam mais ou menos juntos, ele vai escrever um livro, né? Na qual, nesse livro, ele vai dar, que se chama Curso de Filosofia Positiva. Ele vai falar da lei dos 3 estados. O que são leis dos 3 estados? Aí, de acordo com Rousseau, que tinha falado como a sociedade surgiu, com Aristóteles, como a sociedade surgiu, ele vai dizer, no contexto da evolução, do evolucionismo, superior e inferior, que existem 3 estados, ou seja, 3 almas. A primeira alma, né, que é o primeiro estado, é o estado teológico. O segundo estado, que é o estado metafísico. E o último estado, que é o estado positivo. Então, imagine só. Ele vai dizer que sociedades que acreditam que Deus, divindades, ou seja, que acreditam na tradição, são sociedades menos evoluídas. Então, por exemplo, uma tribo lá na África que é poligâmica e que tem politeísta. Bom, eles acreditam em divindades, então eles têm um pensamento, eles têm uma forma de pensar voltada para a teologia. No segundo momento, tem populações que não necessariamente acreditam só nos mitos ou só em deuses, mas também acreditam que existe uma razão que explica as coisas. Bom, então, por exemplo, como eu posso dizer, por que está chovendo hoje? Ah, porque São Pedro lavou a calçada. Quem que pensa assim? Ninguém. Mas há pessoas que acreditam em São Pedro, mas que sabem por que está chovendo, porque houve um encontro de 2 massas de ar, uma quente e uma fria, vai dar um modelo chamado de chuva orográfica, que é o modelo de chuva que existe nessa região. Que vem de encontro com as massas de ar do oceano, né? Que aí passa lá pelos mares de mundo, e com o efeito da continentalidade, ou seja, o efeito do ar seco que vem do centro do continente brasileiro, e se cria a chamada chuva orográfica, do encontro de 2 massas de ar que se encontram, se chocam e faz a chuva. Eu acredito em São Pedro, mas eu sei que existem massas de ar.
Entendeu? Entendi. Então tem um pensamento meio científico, meio religioso. E por último, é a pessoa que fala assim, não, existe chuva porque existe chuva orográfica, existe sol porque o sol é um dos... na verdade, nós estamos dentro do sistema solar, nós somos um planeta e que nós orbitamos por ele, etc, 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 etc. O que acontece? O Comte achava necessário para que resolvêssemos os problemas sociais Uhum. em que todos utilizassem do pensamento científico. Se eu utilizar da ciência, ou seja, da chamada física social, nós vamos resolver os problemas da sociedade. Só que ele não fecha isso, ele não consegue fechar isso. Ele só fala dessa física social. Aí isso vai dar origem a um cara que se chama Émile Durkheim. Esse cara vai dar continuidade do que ele falou? Esse cara vai falar de que a sociedade é um organismo vivo e vai fundar o que ele vai chamar de funcionalismo. Ou seja, a sociedade é um organismo vivo. Se é um organismo, então imagine isso aqui como uma célula, em que cada célula tem lá suas organelas, né? Se essas organelas estão desempenhando seu papel correto, a célula está viva. Na sociedade, isso aqui é a sociedade, a célula é a sociedade, as organelas são as instituições. Se cada uma dessas instituições estiverem desempenhando o seu papel de maneira correta, a sociedade não tem problema. Agora, no caso, a sociedade europeia, no caso, né, a inglesa e a francesa, as instituições sociais não estão cumprindo com o seu papel. Então, aquela célula está doente. Então, cabe surgir uma ciência chamada sociologia que consiga dar o diagnóstico da vida social. E aí, Durkheim cria a sociologia. Nossa, que da hora, professora. Isso aqui é na França. Comte é francês. Herbert Spencer é francês. Mas eles estão vendo todo o problema que a Revolução Industrial está causando na sociedade e eles precisam meio que criar uma ciência que precisa resolver esse problema. Porque, afinal de contas, sempre vai ver uma sociedade em que mais da metade vive na rua, mais da metade se prostitui, mais da metade mata, mais da metade estupra, mais da metade... É um caso caótico de violência. Eu vou lhe perguntar uma coisa. Imagina o contexto da Cracolândia. Nossa. Agora, você imagina o contexto da Cracolândia numa Londres inteira. Você imagina o contexto da Cracolândia numa Paris inteira. Se você ver lá o filme Os Miseráveis, né, que tem o musical que eu te falei, lá, né, vai mostrar justamente isso. É uma população que vive numa condição assim de pura miserabilidade. Está distante do que está acontecendo hoje. Você que está indo trabalhar, você está se encontrando com pessoas pedindo dinheiro toda hora na rua? Bom, no momento de trabalho não, mas por exemplo, quando eu vou muito em São Paulo, geralmente tem pessoa que pede dinheiro. Então, é que agora não dá pra você ficar andando por aí, mas se você for para Cotia, onde você passar, vai ter pessoa pedindo dinheiro. Por quê? Bom, primeiro por causa do coronavírus, por causa do desemprego, por causa de tudo isso. Se essa situação não se normalizar o quanto antes, muita gente vai fazer o quê? Vai roubar. Vai saquear mercado. Porque você tem roupa, você tem comida, sua barriga está cheia. Você tem onde dormir. Essas pessoas não têm mais. Quem paga aluguel, com R$600 por mês, isso se recebeu e aqueles que não receberam. Nossa,
A gente situação. tá chegando numa situação exatamente igual a essa. Realmente, senhora, isso é espantoso mesmo. Causar assim, hein? A burguesia, isso é muito surpreendente, né? Porque Eu acho que não posso me perder no horário por causa do tempo. Será? Ah, não. Ah, não. Deixa eu ver que É isso mesmo, gente. 7 para 51. 5. Gente, não vai. Deixa Não eu se ver. preocupe. Eu... Peraí. É, já tá acabando. Nossa, acredita? Nossa, foi tanta hora, senhora, que a gente nem viu. Não, nem eu percebi também. É que eu já vim empolgada pra você. Que, nossa, muito bom. Bom, então... Não acabou não. A gente vai continuar ainda, porque eu não terminei. A de filosofia, mesmo que não dê tempo de eu continuar hoje, na outra semana a gente continua e vai dividindo. É porque aqui eu já fui fazendo umas associações que estão respondendo algumas angústias que você tem. Né? Acho que deve estar respondendo. Então, por exemplo, as pessoas... Eu lembro que a primeira aula eu fiz pergunta de pessoas do feudalismo que viraram burgos e saqueavam. Isso. Eu queria aquele dia levar para os dias atuais. Aí pedi para esperar um pouquinho. Aí agora tá esclarecendo melhor. Exatamente. Como você consegue ver isso? Tudo isso aí. Nossa, realmente. Eles perguntando de onde vem tudo isso? De onde você começou de agora? Aí é onde eu vou fazer uma associação com a filosofia. Mesmo que eu não vou. Ó, mas entenda, não é a aula que eu estava pensando para você de filosofia, mas é onde eu vou fazer uma associação com a filosofia. Então, podemos virar aqui? Opa! O que acontece? Eu aconselho você dar uma lida na Revolução Copernicana. Procura na internet. Ó, Revolução Copernicana. Aí você vai ver Galileu Galilei, você sabe, heliocentrismo, geocentrismo, tudo isso aí que a gente já sabe que tem uma discussão no século XVI, né? Que vai discutindo quem está no meio, a Terra, o Sol, tudo isso, né? O que acontece? Esses caras modernos são muito importantes para você compreender. Ó, esses caras que a gente vai chamar de filósofos, filósofos modernos, que são Descartes, que é responsável pelo plano cartesiano, XY, na matemática. Bom, não só Descartes, mas o Francis Bacon, o David Hume, o John Locke. Especificamente esses 4 caras aqui utilizaram-se de um modelo de pensamento baseado na razão. Essa palavrinha razão, ela vai surgir aonde? Grécia Antiga. Essa palavra razão, ela vem do grego que a gente vai chamar de logos. Certo? Logos vai derivar a palavra lógica. Então, se você observar, a razão é um pensamento lógico, estruturado. Fala assim, eu converso com fulano de tal, mas fulano de tal não tem um pensamento lógico, não tem um pensamento estruturado. Sabe quando a pessoa não consegue, fala de várias coisas, mas não consegue sintetizar? Então, é uma pessoa que não tem um pensamento estruturado. Na Grécia Antiga, a partir do surgimento de Sócrates e, obviamente, posteriormente Platão, que é o mais fodão de todos, e Aristóteles, são os pica do negócio. Esses caras aqui vão, basicamente, criar o que nós vamos chamar de dualidade. O que é dualidade? Pensamento lógico, pensamento mítico. Pensamento racional, pensamento religioso. O que acontece? Esses caras aqui
vão desenvolver uma estrutura para o pensamento racional. Então, como nós pensamos racionalmente? Então, eles vão criar áreas na filosofia. Então, ele vai tentar estudar sobre a ética, sobre a política, vai criar uma área que a gente vai chamar de lógica, vai criar uma área que a gente vai chamar de metafísica. Ou seja, vai começar a criar áreas na filosofia para compreender como se estrutura o pensamento racional. O que acontece? Quando eles começam a fazer esses estudos, obviamente tem a historinha que eu vou contar para vocês na filosofia depois. A sociedade grega ela vai, né, cair, vai vir Roma. Roma, de certo modo, pega todos esses estudos da Grécia Antiga, só que eles não têm conhecimento de grego, então vai guardar todos esses escritos de Platão, de Aristóteles e de outros filósofos, vão colocar em suas bibliotecas. Quando o Império Romano, né, ele se transmuta para o Império Bizantino, essas bibliotecas ficam ao poder da Igreja Católica. Esta Igreja Católica é que tem acesso aos estudos de Platão, Aristóteles e de todos os outros filósofos. Todos, a doxografia, tudo. E aí eles começam a traduzir isso. Ao traduzir isso, o que eles vão fazer? Precisamos de fiéis. Então vamos utilizar-se da retórica, da filosofia, para angariar as pessoas. Então, por exemplo, quando você já tiver Platão e Aristóteles, você vai ver que Platão tem o mundo das ideias. O mundo das ideias é o mundo perfeito, né? O mundo sensível é o mundo da nossa sensibilidade, mas é um mundo falso. Alguns autores vão associar isso o perfeito é Deus e o mundo sensível é o mundo da vaidade e da luxúria. Eles começam a utilizar esse tipo de estrutura de pensamento sobre dualidade, maniqueísmo, divisão, enfim, pensamento da ciência, pensamento da igreja. Eles começam a fazer essa separação em que vai estruturar toda a nossa cultura ocidental de racionalidade. Então, se a gente observar, nós aprendemos sempre a partir da dualidade. Quando você é criança, você fala sim, não, não, sim, não, não. A gente sempre... Nós não temos no português uma palavra que seja meio termo entre sim e não. Verdade. Em outras línguas, podem ser até que tenham existido. Mas não existe essa palavra. Um meio termo. Não existe. Então, ou seja, nossa estrutura de pensamento, a nossa razão, ela foi construída dessa maneira. Então, na verdade, tem um cara chamado Nietzsche, você já deve ter ouvido falar, muito famoso, um filósofo, que ele fala que a culpa é toda da Grécia Antiga. A maneira como pensamos, como sentimos, como reagimos. Por quê? Se não fossem os gregos criar o logos, a razão, não tínhamos desenvolvido a ciência e nós não tínhamos chegado no modelo de sociedade da maneira contemporânea que nós conhecemos. Nossa. Foi graças a ela. Nossa, quantos benefícios, que milhões, né? Seria pouco tempo para enumerar, né? E aí, olha só, mas por que ele está falando isso? Porque ele já está anunciando, o Nietzsche, não só o Nietzsche, né? Na verdade tem um cara chamado Martin, não Heidegger, mas o Kierkegaard, que é um cara muito louco no século XIX, na Inglaterra, na região da Inglaterra lá. Por que a gente sempre fala da Inglaterra? Já parou para pensar? É verdade. Por que sempre da França? Inglaterra, França, Europa? Porque o modelo ocidental foi criado por René Descartes, que é francês, Francis Bacon, que é inglês, David Hume, que é inglês, John Locke, que é inglês. E esse modelo se instaurou para nós como verdadeiro. Esse modelo de pensar. Por exemplo, nós temos uma origem, nós temos, dentro dos indígenas brasileiros, nós temos dois tipos de troncos linguísticos, que é um G
e que é o Tupi-Guarani. Uhum. Dentro desses dois troncos linguísticos existem várias, milhares de etnias. Qual é o nosso tronco linguístico? Latino. Peraí. Quais são os nossos... Nosso tronco, português. Qual é o tronco linguístico? Tem uma origem árabe, nós. Tem a origem hispânica, que é do espanhol. Portugal, né? Que é o espanhol. Só que nós temos o quê? Por que o espanhol? Por causa do latim. Nossas palavras têm origem latina. Então, a palavra lógica vem do latim logos. Ah, peraí, então as palavras... Por isso que muitas vezes hoje a palavra é latim. Isso, Né? vem do latim e tal. Porque a nossa origem foi ocidentalizada. Então, se você vê uma estrutura de pensamento de uma pessoa G ou uma pessoa Tupi-Guarani, a estrutura de pensamento dela é outra, totalmente diferente. A gente não tem capacidade de compreender. Não temos capacidade de compreender. Por quê? Essa estrutura não faz parte da nossa formação cultural. A nossa formação cultural ela é conduzida através da racionalidade ocidental. E esses caras aqui, Descartes, Bacon, Hume, Locke e depois outros, acabam conduzindo a nossa maneira de pensar sobre tudo. E o Kierkegaard, ele vai falar assim, graças a essa forma de pensar racionalmente, porque no século XIX, autores como Auguste Comte falam que nós só vamos conseguir alcançar o progresso se não utilizarmos a ciência. Se a gente faz isso, toda a oralidade, toda a tradição, que desde que nós somos criados, é perdida. E assim eu consigo conhecer... A ciência é importante, o resto não vale nada. Então, toda a minha geração que aprendeu a vida inteira que aquilo era bom, se torna ruim. O que vai acontecer? O Kierkegaard começa a apontar esse negativismo da ciência, só que quem vai falar abertamente da ciência é o Nietzsche. No entanto, depois que Nietzsche escreve, ele morre no início do século XX, 10 anos depois, acontece a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial só foi possível por conta de quem? Tem a ver com a serva com... Fora as questões políticas. Uhum. A Primeira Guerra Mundial só foi possível por conta do quê? Tendo arma, tendo uma série de coisas, tendo aviões. Talvez isso dê uma sensação de... Só foi possível por causa da ciência. Sem a ciência não existia bomba. Sem a ciência não existia arma. Sem a ciência não existia avião. Sem a ciência não existia, futuramente, na Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica. Não existiria campos de extermínio, de concentração, como aconteceu em Auschwitz. Ou seja, a ciência que levaria ao progresso, levou o homem ao seu próprio genocídio. E é isso que a filosofia do século XX começa a brigar com as outras ciências. E isso explica porque a filosofia hoje é mal vista. Por que ela é mal vista? Porque nós somos contrários ao desenvolvimento da ciência, dessa ciência. Porque essa ciência não está ao benefício do homem. Ele está com vistas ao lucro. Então, o cara da engenharia química, o cara lá da química, da Bayer é bom, né? Antes da Bayer ter aquele remédio, aliás, só ela tem aquela fórmula, só ela que vende para o mundo inteiro. Só que a composição daquele remédio foi retirado muitas vezes de onde? De uma mata de um conhecimento tradicional, oral, mas aí por conta da ciência colocou lá farmacêutico, com a inscrição do farmacêutico, se tornou então verdadeiro e bom. O cara que é pajé, que tem conhecimento de plantas, etc., o cara é visto como ruim. Mas a composição química daquele remédio é justamente daquelas mesmas plantas que ele manipula. Só que a diferença é que na nossa sociedade ele é visto como nada. E para nossa sociedade o farmacêutico é visto como tudo. Você que está fazendo engenharia deve saber como contestar uma construção de Machu Picchu. Realmente.
Vamos comparar Machu Picchu, que é uma cidade que foi criada pelos Incas, que ninguém sabe de onde surgiram aquelas pedras. Um dia, quando você for a Machu Picchu, eu espero que você vá. São algo sensacionais tinham. Era os Incas, né? Você tá falando? Os Incas. Os Incas. Isso, a América. Os Incas, na verdade, viveram mais ou menos na região do Peru, né? Na região de Cusco. Os Incas, na verdade, eles estavam avançando, né? Eles iam acabar derrotando os Aztecas. Os Aztecas também eram um grande império. Só que com a chegada dos espanhóis, eles morreram antes, né? Mas assim, a Machu Picchu fica no alto de uma montanha de mais de 4.600 metros de altitude. Aliás, mais que isso, dá uns 6.000 metros de altitude. Em que existem pedras que é do tamanho dessa parede. Nossa! Como é que eles subiram essa pedra? E essa pedra não tem na região. De onde veio aquilo ali? Aquilo ali é um trabalho de uma puta de engenharia. Concorda comigo? Com certeza. Só que essa cultura, essa civilização, se ela estivesse viva hoje, ela seria considerada como engenheira? Não. Então, é esse o bang da situação. Nossa. É tipo, o pessoal tinha o pontapé inicial, os ingredientes, e como a pessoa lá vai, pega dele, foi eu que fiz. Exatamente. Então, recebe todo o elogio, todo Exatamente. olhar positivo, sendo que por trás era... Você já imaginava que seria todo esse movimento? Não. Jamais. E parece que a sociedade, professora, sempre está sendo alienada dessa forma, né? Continuar dessa forma. Claro que eles não vão falar isso, mas eles vão tentar tudo fazer uma invisibilidade. Sim. Para pessoas não conseguirem enxergar. E, olha. E como é que as pessoas não enxergam? Eu vou te passar depois um texto que meu irmão escreveu sobre a questão do coronavírus lá na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Na verdade, em Duque de Caxias. E assim, eu vou te falar isso por quê? Porque no Rio de Janeiro, o modelo do Rio de Janeiro de sociedade é um modelo baseado no quê? Nas milícias, Estado e as comunidades. O pessoal que vive na Zona Sul e o pessoal das comunidades. É basicamente essa a realidade do Rio. O que acontece? A maior quantidade de religiões evangélicas que se tem na região das comunidades é muito maior do que outras religiões em outros lugares. Por que eu falo isso? Chegou um pastor a dizer que quem tinha a verdadeira fé não ia pegar o coronavírus e não precisava ter máscaras e ia continuar as celebrações na igreja. Só que lá, isso é um cara de uma igreja lá, XYZ. Só que lá, a região do Duque de Caxias é um lugar em que tem um dos maiores números de casos no Rio de Janeiro, de pessoas com coronavírus. Ou seja, as pessoas acreditam no que um líder religioso está falando, mas não vinculam a ideia da ciência. Olha também o problema. Mas por que no Rio acontece isso? Porque é importante que essas pessoas pensem religiosamente, porque a milícia, o Estado, pode tomar conta. Verdade. Porque a milícia é o Estado no Rio de Janeiro. A milícia sempre foi o Estado. O PCC é o Estado em São Paulo. É só olhar os prefeitos aí de Cotia, os vereadores de Cotia e Vargem Grande. Por quê? Porque essa população vai acreditar no líder religioso. E o líder religioso tem ligação direta com essas pessoas. Se essas pessoas são contrárias ao que eles estão pensando, o modelo de Estado não funciona. Miliciano não funciona. Então, ou seja, se você observar a maneira com a qual as coisas são articuladas, elas são articuladas dessa